Questão 1 da lista 6. 13 estabelecimentos do centro da capital gaúcha tiveram seus níveis de emissão sonora medidos e foram todos reprovados. A metodologia envolveu a seleção de horário, dia da semana, localização, distância, altura e duração. Por lei, em centros urbanos, o volume máximo permitido durante a noite é de 70 decibéis. Todos os estabelecimentos foram notificados e no prazo de 35 dias os níveis foram medidos com a mesma metodologia. E resultados estão em anexo, medidos em decibéis ao nível de 5% determinem. Os resultados são esses aqui. Letra A. Se os dados seguem uma distribuição normal com os respectivos valores de P, de Shapiro-Wilk. Isso daqui se resolve na tabela 0 dos testes de normalidade. Aqui tem que colocar primeiro um dado e depois o outro. A gente coloca primeiro, vou colocar primeiro o dado das medidas feitas antes. Eu já tenho aqui os dados. Ele pediu para fazer por Shapiro-Wilk. Aqui ele diz que ele segue uma distribuição normal, com P de 0,7533. Agora tem que fazer a mesma coisa para os dados coletados antes. Não, perdão, depois. Que os dados coletados depois. Opa. Ok, Shapiro-Wilk ele também diz que segue uma distribuição normal. Ver se eu consigo copiar esse valor. Não deu muito certo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto, isso daí era a letra A. Letra B. Se a notificação surtiu o efeito desejado a partir da conclusão do teste estatístico adequado, escrevendo o respectivo valor de P, ou seja, ele quer saber se o ruído medido depois, na média, foi menor do que o medido antes. Isso tem que ser feito pela planilha 2. Vamos
fazer, já coloquei aqui o testes antes, os valores do ruído antes e os valores depois. Esses dados são pareados. Aí tem que selecionar 4. Ok, valor pareado é o número 3, eu estava tentando colocar o 4. Tá certo. Bom, aí eu quero testar se os dados medidos depois são menor do que os dados medidos antes. Ó, aqui ele está medindo se o de antes, ou seja, o 1, é significativamente maior. Vamos ver se seria isso. Não, tá certo, é o 2. Eu quero que o 2 tem que ser maior do que o 1 tem que ser maior do que o 2. Eu quero que os dados medidos depois sejam menores do que o medido antes. A mediana 1 é significativamente maior. Poderia dizer a mediana 1 não é significativamente maior. E aqui está o resultado do teste P. A notificação surtiu efeito porque a mediana dos dados medidos antes é significativamente maior do que a dos dados medidos depois, com P igual a 0,0012. Ixi, rapaz, perdi o negócio. $12,48,60. Eu quero botar só 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí o 60 vai fora. Ok. Letra C. Se o volume médio após a notificação é menor que o valor máximo permitido. Ele quer saber se a média dos valores medidos depois é maior do que 70. Porque ele informou aqui que o máximo permitido era 70. Ele está falando que as medianas é 89, então deu valor maior. Ah não, deu valor 89 no 1 e 67 no 2, tá certo. Então depois deu na verdade menor do que 70 decibéis. Medido após a notificação
é menor do que 70 dB. Aproximadamente 67 dB. Então eu não tenho G aqui, vou deixar em branco sendo o volume médio, sendo de aproximadamente 67. Essa aqui seria a resposta que ele espera que se coloque na prova daí, né? Isso se ele pedir que coloque toda a dissertação, né? Pode ser que ele peça só o valor no final.